Em 1998, no coração de São Paulo, o mercado municipal era um lugar movimentado e cheio de vida. Um centro de comércio vibrante, onde turistas e locais se misturavam entre bancas de frutas, queijos e especiarias. No entanto, no dia 15 de março daquele ano, algo muito estranho aconteceu. Algo que até hoje, 27 anos depois, continua sem explicação. Duas irmãs gêmeas, Amanda e Beatriz, de apenas 16 anos, desapareceram sem deixar rastros. Não havia sinais de luta, não haviam testemunhas que soubessem o que realmente aconteceu. As câmeras de segurança do mercado, por um motivo desconhecido, estavam desligadas naquele exato momento. E o pior, ninguém pareceu perceber até horas depois. As gêmeas haviam sumido. Elas eram conhecidas na região. Não eram apenas garotas comuns que visitavam o mercado. Amanda e Beatriz eram vistas frequentemente com seus pais, conhecidos comerciantes da área. Com uma ligação estreita com os comerciantes do mercado, as gêmeas sempre estavam por lá, com suas risadas contagiantes e suas brincadeiras entre as barracas. Elas estavam ali com frequência, sempre seguras, sempre acompanhadas. Mas naquele dia, a rotina delas foi interrompida de uma forma inexplicável. O último momento conhecido das gêmeas foi registrado por uma velha senhora que, sem querer, havia se deparado com elas enquanto procurava por tomates frescos. Ela afirmou que viu as gêmeas discutindo, mas ninguém sabia o motivo. E então, como se fossem apenas mais duas pessoas na multidão, elas desapareceram da vista de todos. As autoridades não demoraram a ser acionadas e o caso se espalhou rapidamente. Mas, apesar das investigações iniciais, nenhum detalhe realmente relevante apareceu. A polícia interrogou funcionários do mercado, amigos da família, até clientes que estavam lá na hora. Mas tudo parecia em vão. As pistas eram poucas, vagas, e no final das contas, nada apontava para uma explicação clara. Como seria possível que em um mercado tão movimentado, com dezenas de pessoas ao redor, ninguém tivesse visto nada? O que havia realmente acontecido? E mesmo com o passar dos dias, nada mudava. As investigações continuaram a se arrastar sem rumo. As gêmeas, uma presença tão constante nas ruas da cidade, simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido. O caso foi logo abafado. O desaparecimento de duas jovens era, infelizmente, um evento raro, mas não único em São Paulo. No entanto, esse desaparecimento foi diferente. Algo parecia estar faltando no quebra-cabeça. O que ninguém sabia é que 27 anos depois, o mistério seria finalmente desvendado. Agora, imagine que você pudesse ser parte da solução. O que você acha que aconteceu? Será que há algo mais por trás desse caso? Se você se interessa por mistérios como esse, inscreva-se no canal agora para não perder o próximo capítulo dessa história. E se você tem alguma teoria ou palpite, não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos discutir e tentar entender o que realmente aconteceu naquele dia. Enquanto você reflete sobre o mistério das gêmeas, o caso parecia ter sido resolvido na mente de muitos, mas não para todos. No fundo, havia algo mais esperando para ser descoberto, algo que mudaria tudo. Você talvez se pergunte, o que pode ter acontecido com aquelas meninas? Uma fuga planejada, um sequestro, ou algo ainda mais sinistro? A verdade é que, 27 anos depois, um novo personagem aparece na história. Alguém que tem uma pista-chave que ninguém imaginava. E essa pista será crucial para desatar o nó que ligava as gêmeas e o seu destino misterioso. Agora, enquanto a história parecia já encerrada para muitos, essa nova pista abre uma porta que ninguém havia visto antes. E a resposta que você está esperando está mais próxima do que você imagina. Após o desaparecimento das gêmeas, a investigação foi intensa nos primeiros meses. A polícia interrogou todos que poderiam ter visto algo, mas as pistas eram vagas e desconexas.
As testemunhas eram imprecisas e nenhuma prova concreta foi encontrada. O mercado continuava a sua rotina, como se nada tivesse acontecido. E com o tempo, o caso acabou esfriando. Mas, enquanto as investigações oficiais pareciam chegar a um beco sem saída, algo estranho acontecia nos bastidores. Amigos próximos das gêmeas, que não acreditavam em um simples desaparecimento, começaram a buscar suas próprias respostas. Entre eles estava o ex-detetive Marcos Lima, que havia trabalhado no caso como consultor particular, mas não encontrou nada de relevante nas primeiras investigações. Marcos sentia que havia algo mais profundo por trás daquele desaparecimento. Algo que não poderia ser explicado de forma simples. Marcos foi um dos primeiros a questionar a versão oficial de que as gêmeas haviam sido sequestradas. As evidências não apontavam para isso. Não havia sinais de luta, nem qualquer indicação de que as meninas tivessem sido forçadas a sair do mercado. E, mais estranho ainda, nenhuma pista relevante apareceu nas semanas após o desaparecimento. Nenhuma testemunha que soubesse o que realmente havia acontecido. A única coisa que restava era uma pista que foi esquecida por muitos. Quando Marcos revisitou o local onde as gêmeas foram vistas pela última vez, ele encontrou um detalhe aparentemente insignificante. Uma folha de papel amassada que estava escondida entre os produtos de uma das bancas de frutas. A folha estava parcialmente rasgada, mas ainda dava para ler algumas palavras. Nos encontramos às 10 horas. Aquilo o deixou intrigado. Porque uma mensagem de encontro estava no meio do mercado. Quem teria deixado aquilo ali? Marcos sabia que essa pista poderia ser a chave para resolver o mistério. Ele não desistiu. A cada dia, voltava ao mercado municipal, revistando cada canto e conversando com mais pessoas, incluindo aqueles que haviam sido entrevistados anteriormente. E foi em uma dessas conversas que ele obteve uma nova informação crucial. Um ex-funcionário do mercado, que na época estava fazendo o trabalho de segurança, comentou sobre uma conversa estranha que teve com uma das gêmeas dias antes de seu desaparecimento. Ele não se lembrava dos detalhes, mas ela parecia ter recebido algo, uma espécie de mensagem secreta, sem nunca revelar a fonte. Com isso, Marcos começou a questionar mais profundamente os amigos das gêmeas. Talvez elas não tivessem sido sequestradas, mas envolvidas em algo maior, algo que ninguém podia imaginar. Havia ali, sem dúvida, um grande segredo sendo escondido, e a chave para desvendar esse segredo estava com as próprias gêmeas, ou, ao menos, estava com quem as conhecia muito bem. Enquanto isso, as investigações oficiais continuavam sem rumo. A polícia ainda seguia a linha de raciocínio do sequestro, mas nada indicava que esse fosse o caso. O tempo passou e o mistério permaneceu, sem solução, engolido pelo silêncio da cidade. Mas algo mudou quando Marcos começou a receber ameaças. De maneira anônima, alguém deixou recados, avisando que ele deveria parar de investigar, que havia coisas ali que eram melhor deixadas no esquecimento. A pressão aumentou, mas Marcos se manteve firme. A resposta estava próxima, e ele sabia que não podia parar agora. E como se o destino quisesse empurrá-lo na direção certa, um dia, enquanto vasculhava antigos arquivos da investigação, Marcos encontrou uma correspondência esquecida. Uma carta datada de 1997, um ano antes do desaparecimento, que foi enviada à família das gêmeas. A carta falava sobre uma reunião secreta entre uma das gêmeas e um indivíduo desconhecido. E falava também sobre um evento que aconteceria no mercado municipal, algo que, se concluído, mudaria tudo. Não havia assinatura, apenas um número de telefone. Marcos, com o coração acelerado, imediatamente fez a ligação. A voz do outro lado da linha era calma e segura. Eu sei o que aconteceu com as gêmeas. Elas não estão perdidas. Elas estão apenas esperando. A ligação foi interrompida abruptamente. Era mais uma pista, mas não havia muito o que fazer com ela ainda.
Marcos sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Talvez, apenas talvez, ele estivesse finalmente perto de descobrir o que havia realmente ocorrido com as gêmeas. Mas quem era esse misterioso interlocutor? E por que as gêmeas estavam esperando? Essa pista, mais uma vez, jogava uma nova luz sobre o caso. Nada mais parecia ser o que realmente parecia ser. E a verdade, mais uma vez, parecia estar escondida nas sombras. O que viria a seguir seria ainda mais surpreendente. Não deixe de se inscrever no canal para não perder a próxima parte dessa história. Se você tem alguma ideia de quem poderia ser o misterioso interlocutor ou o que as gêmeas estavam esperando, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você acha que está por trás de tudo isso. O que realmente aconteceu com as gêmeas? O mistério do desaparecimento das gêmeas estava começando a tomar um rumo muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. Marcos Lima, com sua teimosia e habilidade investigativa, sabia que estava mais perto da verdade do que nunca. A pista deixada na carta anônima era intrigante, mas o telefonema abrupto o deixou com mais perguntas do que respostas. Quem era essa pessoa? E o que significava o termo esperando? Mas antes que Marcos pudesse se aprofundar mais nesse enigma, algo surpreendente aconteceu. Uma fonte inesperada se aproximou dele. Uma mulher chamada Helena, que havia sido amiga das gêmeas na época do desaparecimento, entrou em contato com Marcos. Ela estava apavorada. Já havia se passado mais de 2 décadas, mas Helena acreditava que o segredo que as gêmeas estavam tentando esconder estava prestes a ser desvendado. E ela sabia que Marcos era a única pessoa disposta a descobrir a verdade. Ela contou que poucos dias antes do desaparecimento, as gêmeas haviam começado a agir de forma estranha. Amanda e Beatriz não estavam mais se comportando como antes. Elas falavam de um encontro secreto que estava marcado, mas nunca deram detalhes. Helena tentou perguntar o que estava acontecendo, mas as gêmeas se mostraram extremamente reservadas, como se estivessem escondendo algo muito importante. A verdadeira revelação veio quando Helena mencionou um lugar específico, um pequeno hotel, escondido nas ruas do centro de São Paulo, onde as gêmeas costumavam se encontrar com alguém. Helena sabia disso porque uma vez, acidentalmente, ouviu uma conversa entre elas e esse tal alguém. Aparentemente havia uma rede de pessoas envolvidas, e o que as gêmeas estavam fazendo no mercado municipal não era um simples passeio. Elas estavam se preparando para algo grande que envolvia muito mais do que uma simples troca de favores. Marcos, agora mais determinado do que nunca, foi até o hotel mencionado. A edificação era antiga, mas mantinha uma fachada discreta. Quando ele entrou no lobby, as memórias de um passado distante pareciam flutuar no ar. Nada parecia ter mudado ali desde os anos 90. Marcos perguntou ao gerente sobre qualquer registro de hóspedes que tivesse chegado àquele hotel na época, especialmente as gêmeas. O gerente olhou desconfortável, mas após alguma insistência, revelou que as gêmeas haviam se hospedado no local por alguns dias antes de desaparecerem. No entanto, havia mais um detalhe que ninguém poderia imaginar. As gêmeas não estavam sozinhas. Elas estavam acompanhadas de um homem de aparência comum, mas com uma aura de mistério que ninguém soubera identificar na época. Ele parecia ser um estrangeiro, alguém que nunca havia sido visto na cidade antes. Marcos sentiu um calafrio ao pensar sobre isso. Quem era esse homem? E o que ele teria a ver com o desaparecimento das gêmeas? Enquanto revisava os registros do hotel, Marcos encontrou algo ainda mais chocante. O nome do homem com quem as gêmeas haviam se encontrado. O nome estava ali, com detalhes que poderiam mudar tudo. Era alguém de fora do Brasil, com conexões misteriosas no mundo do tráfico internacional de arte. O nome em questão era Carlos Varela, um colecionador de arte de renome, cujo nome sempre esteve associado a negócios suspeitos, mas nunca comprovados. Marcos sabia que a verdade estava prestes a vir à tona.
O que parecia ser um simples desaparecimento tinha se tornado algo muito maior. As gêmeas estavam, sem saber, emaranhadas em uma rede de corrupção, onde suas vidas foram manipuladas por interesses muito mais poderosos do que elas imaginavam. O mercado, o hotel e o homem misterioso eram apenas peças de um quebra-cabeça que estava começando a tomar forma, mas a maior surpresa estava por vir. Marcos, ao voltar para o hotel, descobriu que o dono do lugar havia deixado uma pista final, uma carta deixada em uma gaveta trancada, com o nome das gêmeas e o endereço de uma casa no interior de São Paulo. A carta não dizia muito, mas os detalhes estavam claros. As gêmeas haviam deixado algo para trás, algo que poderia finalmente explicar o que aconteceu. Aquele endereço poderia ser a chave final para entender o que as gêmeas estavam esperando. Marcos não perdeu tempo. Ele sabia que o caso estava prestes a ser resolvido, mas ainda havia muito a descobrir. Agora, ele precisava ir até aquele endereço. E o que ele encontraria lá mudaria tudo. O que as gêmeas estavam esperando? E o que mais elas sabiam sobre a trama que se desenrolava? Agora que temos uma pista sólida, a resolução desse mistério está mais próxima do que nunca. Se você está acompanhando, inscreva-se no canal para não perder a revelação final. O que você acha que as gêmeas deixaram para trás? E quem de fato é Carlos Varela? Deixe sua teoria nos comentários. Será que você consegue desvendar o mistério antes de todos? O calor da estrada de terra esquentava o rosto de Marcos enquanto ele seguia em direção ao endereço que havia encontrado na carta. A casa no interior de São Paulo era isolada, uma construção simples, mas com uma energia estranha que parecia envolver o lugar. O campo ao redor era vasto, e as árvores de eucalipto balançavam suavemente com o vento, criando um clima tenso, como se o local estivesse guardando um segredo há muitos anos. Chegando à propriedade, Marcos estacionou seu carro distante o suficiente para não chamar atenção. A casa, embora pequena, parecia ter sido bem cuidada. O telhado de cerâmica vermelha, a janela de madeira com cortinas floridas e o jardim bem tratado transmitiam uma sensação de serenidade. Mas Marcos sabia que algo sinistro estava escondido ali. Ele respirou fundo e se aproximou da porta. Antes que pudesse bater, a porta se abriu lentamente, como se já soubesse que ele estava chegando. À sua frente estava uma mulher, de aparência madura, mas com os olhos nublados por anos de silêncio e sofrimento. Ela o observava sem pressa, como se o esperasse há muito tempo. Marcos não precisou perguntar quem ela era. Sabia que aquela mulher era a chave para o que ele procurava. "Você está atrás delas", disse a mulher, como se suas palavras já estivessem ensaiadas há muito tempo. "Eu sabia que chegaria esse momento. Elas não poderiam ficar escondidas para sempre." Marcos, surpreso, conseguiu balbuciar. Você sabe onde estão as gêmeas?" Ela assentiu. "Sim, eu sei. E você precisa entender o que aconteceu. As gêmeas não estavam simplesmente desaparecendo. Elas estavam fugindo." Marcos a seguiu até a sala de estar. Ali, em um canto discretamente colocado sobre a mesa, estavam várias caixas e papéis antigos. Ela abriu uma delas e retirou uma foto em preto e branco das gêmeas, quando ainda eram crianças, sorrindo para a câmera. Ao lado da foto, um envelope amarelado e com o selo já desbotado. Ela entregou a Marcos, que sentiu seu coração acelerar. Era uma carta das gêmeas, escrita antes de seu desaparecimento. Elas estavam sendo ameaçadas. Não era apenas o mercado ou o hotel, mas algo muito maior. Elas se envolveram com uma organização perigosa, uma rede que estava disposta a tudo para garantir que certos segredos permanecessem escondidos. Mas as gêmeas tinham um plano. Elas queriam fugir antes que fosse tarde demais. Marcos olhou para a mulher, atônito. Ele mal conseguia processar as palavras que ela acabava de dizer. A história estava tomando uma reviravolta inesperada.
Fugir de quem? Ele perguntou, a curiosidade e o medo misturados em sua voz. De Carlos Varela, respondeu ela com um tom grave. Ele era o elo final dessa rede. As gêmeas estavam prestes a revelar algo que poderia destruir muitas pessoas poderosas. Elas tinham informações sobre ele, sobre os negócios sujos que ele estava envolvido. Não era apenas arte, era tráfico de influências, de pessoas. Eles estavam usando o mercado municipal como uma fachada, um ponto de encontro para pessoas do mundo inteiro, todas com interesses escusos. As palavras da mulher formaram um turbilhão na mente de Marcos. O que as gêmeas sabiam? O que elas estavam prestes a revelar antes de desaparecer? Carlos Varela não era apenas um colecionador de arte. Ele era um homem envolvido em algo muito mais sombrio. E as gêmeas, aparentemente sem saber a extensão do perigo, estavam no centro de tudo. Elas foram para o mercado, não para comprar, mas para encontrar alguém. Elas tinham um encontro marcado com uma fonte, alguém que ia ajudá-las a expor Varela e sua rede, continuou a mulher. Mas antes que o encontro pudesse acontecer, o plano delas foi frustrado. Elas se esconderam, se afastaram do mundo por anos. Elas temiam que, se fossem encontradas, tudo estaria perdido. Marcos estava em choque. A verdade estava começando a se desenrolar diante de seus olhos. Mas ainda havia muitas lacunas a serem preenchidas. Ele precisava saber mais, entender por que as gêmeas estavam escondidas e, o mais importante, se elas ainda estavam vivas. A mulher parecia entender seus pensamentos. As gêmeas estão vivas, mas não podem voltar ainda. Elas estão sob proteção. Quando elas desapareceram, foi para proteger suas vidas. Elas estavam sendo observadas e Carlos Varela não deixaria que elas falassem. Mas elas não se entregaram. Elas esconderam o que sabiam e agora, após todo esse tempo, finalmente estão prontas para voltar. Marcos ficou parado, processando cada palavra que acabara de ouvir. O retorno das gêmeas, o segredo guardado por tanto tempo, tudo estava finalmente se encaixando. Elas haviam fugido, não por medo, mas para proteger a verdade. A verdade sobre Varela, sobre a rede de corrupção que se escondia nas sombras. Então, o que acontece agora? Marcos perguntou com um tom de urgência. Elas vão revelar tudo. A mulher o olhou nos olhos e com uma expressão grave respondeu. Elas estão aguardando o momento certo. Mas o tempo está se esgotando, Marcos, e você, como nunca antes, precisa estar pronto para o que vem a seguir. Marcos sabia que, naquele instante, ele havia atravessado uma linha sem volta. O jogo estava prestes a mudar. As gêmeas haviam desaparecido para proteger uma verdade muito maior do que ele imaginava. E agora, tudo o que ele precisava fazer era reunir as últimas peças desse quebra-cabeça. Mas será que ele estava pronto para o que vinha? E o que mais ele iria descobrir sobre Carlos Varela e sua rede? Se você está acompanhando essa jornada, inscreva-se agora no canal para descobrir como tudo vai se desenrolar. E claro, deixe seu comentário com o que você acha que vai acontecer. O mistério das gêmeas está cada vez mais perto de ser resolvido, e a verdade, por fim, será revelada. O amanhecer trazia uma sensação de tensão no ar enquanto Marcos caminhava pela estrada estreita que levava ao ponto de encontro final. Ele sabia que o momento da verdade estava finalmente chegando, mas ainda havia dúvidas na sua mente. O que mais as gêmeas sabiam? O que elas estavam esperando? E mais importante, quem mais estava envolvido nesse jogo perigoso que ele havia começado a desvendar? O telefone de Marcos tocou. A voz do outro lado era calma, mas cheia de urgência. «Marcos, é hora!» disse a mulher que o havia guiado até a casa no interior. «Elas estão prontas, mas não há mais tempo a perder.» Ele desligou e respirou fundo, sentindo que a peça final do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada no lugar. As gêmeas haviam ficado escondidas por tantos anos para proteger algo muito maior do que suas próprias vidas. Agora, elas estavam dispostas a se expor ao mundo, para finalmente revelar a rede de corrupção que envolvia Carlos Varela e suas conexões perigosas.
Marcos seguiu até o lugar que as gêmeas haviam indicado, um antigo armazém próximo ao centro de São Paulo, onde um último encontro estava marcado. O ambiente era sombrio, com paredes de concreto e uma sensação de abandono. À medida que Marcos se aproximava da entrada, a porta se abriu lentamente e ele foi recebido por uma silhueta familiar. Ali, de pé, estavam Amanda e Beatriz, agora adultas e com um olhar decidido que contrapunha a juventude que um dia possuíram. Mas seus rostos, embora marcados pelo tempo e pelas experiências, ainda carregavam a mesma chama de coragem que ele se lembrava. "Você finalmente chegou", disse Amanda, com um sorriso tranquilo. Beatriz, ao seu lado, fez um gesto para que ele entrasse. Marcos observou surpreso. Ele havia esperado encontrar algum tipo de tensão, mas ali, naquele ambiente sombrio, o que predominava era um senso de alívio, como se finalmente estivessem libertas do fardo de tantos anos de segredo. "Vocês estão vivas", Marcos disse, a incredulidade ainda estampada no rosto. "Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Mas como vocês conseguiram sobreviver todo esse tempo? E mais importante, o que mais vocês sabem sobre Carlos Varela?" Amanda olhou para a irmã e em seguida para Marcos. "Nós nunca estivemos realmente desaparecidas, Marcos. Sempre estivemos escondidas, protegidas. O que sabíamos sobre Varela era mais do que suficiente para colocar nossas vidas em risco. Mas havia algo maior acontecendo, algo que nem mesmo imaginávamos." Beatriz começou a falar com uma voz séria. Carlos Varela não era apenas um colecionador de arte. Ele usava sua rede para lavar dinheiro, traficar obras de arte roubadas e manipular negócios internacionais. O mercado, o hotel, tudo fazia parte de uma fachada. E nós descobrimos tudo isso por acidente há muitos anos. Mas quando nos aproximamos demais da verdade, a única opção que tivemos foi desaparecer. Marcos absorvia cada palavra. "E o encontro que vocês estavam esperando no mercado, o que ele significava?" Amanda e Beatriz trocaram um olhar. Aquela reunião era nossa última chance de reunir provas contra Varela. Mas fomos interrompidas antes que pudéssemos chegar até a fonte. Não podíamos correr o risco de sermos encontradas antes de conseguirmos tudo o que precisávamos. Marcos sentiu o peso da revelação. Ele não estava mais lidando com um simples caso de desaparecimento, mas com um vasto esquema criminoso que envolvia corrupção, tráfico de arte e, provavelmente, outras figuras poderosas. Carlos Varela não era apenas um homem perigoso. Ele era o cabeça de uma rede que se infiltrava em muitas esferas da sociedade. E as gêmeas haviam sido, sem saber, peças-chave nesse quebra-cabeça. "Então, o que acontece agora?" Marcos perguntou, com um ar de urgência em sua voz. "Vocês têm as provas?" Beatriz sorriu, um sorriso que parecia finalmente refletir uma sensação de alívio. "Sim, tudo o que precisamos já está pronto. O mundo precisa saber a verdade. Varela e sua rede vão cair. E quando isso acontecer, a cidade, o mercado e até mesmo as pessoas que nunca souberam estarão em choque." Amanda pegou uma pasta que estava sobre a mesa e entregou a Marcos. Dentro estavam os documentos, as provas de tudo o que havia acontecido ao longo dos anos. Fotos, registros financeiros, transações suspeitas e até mesmo transcrições de conversas. A rede era grande e suas ramificações iam muito além do que Marcos imaginava. "Com isso, podemos finalmente expor tudo", disse Amanda com firmeza. "Mas precisamos de alguém em quem confiemos para fazer o trabalho certo. Alguém que possa levar isso ao público sem ser manipulado por Varela." Marcos olhou para as gêmeas. Elas estavam prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. O perigo ainda era grande, mas agora, com as provas em mãos, a batalha estava mais próxima de ser vencida. "E vocês vão voltar para a cidade?" Marcos perguntou. Beatriz respondeu rapidamente. "Não, o mundo mudou para nós. Agora precisamos que os outros se levantem e façam sua parte.
As pessoas precisam saber, e nós ficamos fora disso para garantir que a verdade seja ouvida. Amanda assentiu. Nosso trabalho está feito. Agora é hora de vocês, Marcos. Marcos segurou a pasta com força. Ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Ele havia encontrado as gêmeas, desvendado o mistério, mas a batalha contra Carlos Varela e sua rede criminosa estava longe de terminar. Eu farei o que for necessário, disse Marcos, com a certeza de quem finalmente estava no caminho certo. Mas a verdade finalmente será revelada. Enquanto ele se virava para sair do armazém, uma sensação de fechamento tomou conta dele. O caso, que começara como um simples desaparecimento, se transformara em algo muito maior. O mistério das gêmeas foi resolvido. A verdade estava ali, ao alcance de todos, esperando para ser exposta ao mundo.